E nesse vídeo a gente vai falar sobre o preço do Bitcoin. Vou fazer uma análise de longo prazo, uma análise de curto prazo do ciclo do Bitcoin. Vou mostrar as eras, fazer essa comparação entre a era atual, a era de 2014, a era de 2017, a era de 2020. Vou também falar sobre a escassez do Bitcoin, a ganância no curto prazo e também do padrão Wyckoff. Falando mais sobre os padrões gráficos do Bitcoin, porque eu vejo que nesse momento é importante, se você ficou assustado com essa queda, era uma queda prevista já no canal, aqui se você assistiu desde o início dos vídeos, eu venho falando já faz uns 2 a 3 meses que a gente poderia estar ali uma fase de distribuição, justamente porque a gente viu aí canais grandes e falando sobre Bitcoin, quando isso acontece, geralmente é um ponto de topo. Outra coisa também que a gente pode falar era sobre os canais de criptomoedas, canais grandes. Esses canais abandonaram o Bitcoin e passaram a falar de lixo, né, que são as altcoins. Então, quando isso acontece, a gente tem uma inversão, né, no mercado que é para um mercado de baixo. A gente tem esses processos de acumulação ou distribuição. Restava saber se era um padrão de acumulação ou distribuição, e a gente viu que se deu em distribuição, e eu mostrei para vocês no vídeo anterior falando sobre a psicologia do mercado. Beleza? Então vamos lá para a tela. Esse gráfico, ele no curtíssimo prazo mesmo, o Bitcoin está, olha, interessante, está subindo nesse momento a 59 mil dólares e está com cara de uma recuperaçãozinha, tá? Só que se a gente olhar aqui o RSI, isso aqui é no gráfico de 30 minutos, então é ruído isso aqui, tá? O RSI já está um pouco vendido, mas a gente vê aqui uma possibilidade de alta. Se você olhar esse gráfico aqui, tá com cara do seu gráfico do Bitcoin, não tá não, ó? Tá com carinha, né? Se a gente botar o TK Cross, o que aconteceu? Olha como tá interessante, né? A gente teve aqui, não foi por aqui mesmo, tá? Foi, se não me engano, foi em julho, isso aqui o halving. Aconteceu o halving, uma queda, mas tá tão parecido, né, com o momento atual, ó. Só que isso aqui é de 2017, tá? Em maio de 2017. A gente teve um topo, aí teve um processo de distribuição, o rompimento do TK Cross, foi lá para baixo, e o que acontece depois? Tipo, boom, uma alta grande. Só que o que aconteceu depois, quem aguentou, olha só o que aconteceu depois, uma grande baita valorização. E além disso, a gente também pode comparar o RSI, vê só, todo o RSI também, ó, a gente vê aqui ele esfriando, e foi buscar lá o fundo para depois seguir nessa alta. Vou tirar aqui esse indicador TK Cross, que ele é legal, bastante interessante. Pode comparar o momento atual, ver como é que está o RSI esfriando, está lá embaixo, isso não impede que a gente tenha mais quedas, só que o preço ele já está se recuperando, ó. Já está tendo uma boa recuperação aqui. Em outro vídeo eu mostrei para vocês comprando Bitcoin 60 mil dólares, não importa, ó. Já está levemente abaixo do preço que eu comprei. Então, você deixar de comprar aqui, pode ser que você esteja deixando essa alta aqui depois. Ó. O que eu fiz aqui? Como isso aqui está identicamente a 2017, ou seja, uma distribuição com uma grande queda, e realmente a gente tiver uma recuperação, e a gente vê isso pelo esfriamento do RSI, isso aqui pode acontecer, tá? Uma grande valorização aqui depois, levando o Bitcoin ali a multiplicar por 2 ou por 3 lá para a faixa entre 150 a 200 mil dólares. Vou colocar aqui o TK Cross, ver como está parecido com isso, não tá? Ó, mesma coisa, lá em 2017 teve pré-lateralidade, o TK Cross fica vermelhinho, ele perdeu, né, esse TK Cross ficou vermelhinho, dá um tibum para baixo e de repente vai para cima, tá? Meio aqui a casaca nesse momento, geralmente começa aqui a apostar em alta. A única coisa que está me deixando encabulado é a ganância, tá? A gente colocar aqui o índice de medo de ganância, eu já mostrei isso aqui diversas vezes para vocês, a gente está há muito tempo em ganância, mesmo com o preço do Bitcoin caindo. Pode ser que isso esteja relacionado a um mercado de alta, né? Mas isso aqui, ele não é tão comum assim ficar tanto tempo em ganância. Então, quando a gente tem uma alta muito grande, geralmente a gente tem correções também muito grandes. Vamos dar uma olhada no padrão de distribuição de Wyckoff. Olhando aqui o padrão de distribuição de Wyckoff, a gente viu que isso realmente foi uma distribuição. Tivemos uma queda rápida, só que, deixa eu limpar tudo aqui, ó. Se o mercado fechar do jeito que está aqui, isso é o que a gente chama de martelo. Hoje ele teria que fechar, olha, esse martelo ele teria que fechar dessa forma. Então, inclusive, se ele fechar acima dos 60 mil dólares, a gente teria um martelo
aqui, e isso é um padrão de reversão. Deixa eu voltar aqui pelo padrão de distribuição de Wyckoff rápido. Então isso quer dizer que foi somente mesmo uma enganada para continuar subindo. Se a gente olhar aqui no curto prazo, a gente vê que o Bitcoin segue nesse canalzinho de baixa. Então essa alta também pode ser falsa, né? Ela pode buscar o topo aqui desse canal para voltar a cair. Assim como ele também pode buscar aqui esse indicador TK Cross. Então se ele for para cá, ele pegar, né, esse indicador para depois voltar a cair. Justamente ele esfria justamente para o topo do canal, né, e o preço volta a cair. Agora, se ele romper direto, aí sim, cara, eu acho que a gente vai para cima mesmo, tá? Outro indicador importante é o CBBI, que ele mistura vários indicadores, um peso para cada indicador. Você tem aqui o PI Cycle Top, que ele é um indicador muito bom para indicar topo, então deixa ele selecionado. O Pool Múltiplo, que é um indicador para indicar fundo, é ótimo para isso. MRRV, Z-Score, que ele mostra também ali, é parecido com o RSI. O RSI é muito bom, funciona muito bem. Mostrei para vocês aqui, sempre que a gente está no ponto de sobrevenda, é um momento ótimo de compra em períodos de alta, né, em períodos de bull market. E o CVDD, que é ótimo também para encontrar fundo. Nesse momento agora, esse CBBI, que mistura vários indicadores, ele está aqui indicando 61. Então, o indicador vai de 0 a 100. E a gente ele estava em 80. Veja que eu comecei a falar de baixo, justamente por conta disso. Né? E a gente tinha aqui esse indicador indicando já um esgotamento da alta. Então, se o Bitcoin desse essa correção, ele seria ótimo para esfriar esse indicador, que foi para levemente acima dos 50%. Então, se a gente ficar entre 50% a 60% com o Bitcoin subindo, isso é ótimo, ao invés da gente ir diretamente para 100%, o que seria bem ruim, beleza? Então, ponto positivo, a gente continuar preso nesse canal de baixo aqui, esse canalzinho vermelho, mas já é um ponto positivo. Feito isso, vamos dar uma olhada aqui nos ciclos. Então, eu já mostrei isso aqui também. Esse vermelhinho aqui, essa linha vermelha é o ciclo atual, né, onde o Bitcoin está, né, o seu preço, e ele mostra ciclos. Então, o 0 é o halving, e daí a gente funciona com 700 dias depois, 700 dias antes. E no ciclo de 2014, que foi esse, ele seguiu isso, depois do halving do 0, ele seguiu a 400 dias, foi o seu topo, e a gente está justamente muito semelhante ao primeiro ciclo. Se a gente colocar o segundo ciclo, que é a era de 2017, mais parecido ainda. Ó. Deixa eu tirar aqui o ciclo de 2014 e ver que em 2017 a gente também seguiu em uma correção. Vê que se a gente aproximar aqui, a gente está exatamente parecido com 2017. Então, não iria me admirar caso o preço volte para casa dos 52 mil dólares, fazendo essa correção aqui também. Ó. Então, poderia fazer isso aqui, né? E seguir um tempão em lateralidade aqui nesse canal. Não quer dizer que ele precisa, né? Precisa literalmente ficar lateral, né? Ele pode seguir quedas, mas depois seguir parecido aqui com o ciclo de 2017. Então, muito interessante isso daqui, né? Vamos agora comparar com o ciclo de 2020. 2020 também não teve mudança, só que agora a gente está mais rápido do que 2020. 2020 ele estava abaixo, tá vendo? Ó, aqui na data halving. E não seria nenhuma surpresa a gente retornar para essas faixas, ficar em uma baixa durante 150 dias, o que a gente vê também lá para meados de setembro a outubro desse ano, né? E depois seguir o seu ciclo de alta sem nenhum problema lá para 300 dias depois do halving, que dá, sei lá, para fevereiro, março de 2025. Beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Um forte abraço.